tempos de pandemia. Você sabe o que andam decidindo os parlamentares Brasil afora nesses meses de coronavírus? Pois bem, depois de uma breve pausa para se adaptar às novas situações, o programa Parlamento Brasil está de volta. E junto com as TVs legislativas, conta para você o que tem mobilizado as casas de leis do país. Levar água de Furnas para o Pantanal é uma das ideias propostas para reduzir o problema de incêndios no bioma. O fogo também causou estragos na região amazônica. Em setembro, parlamentares dos estados afetados se uniram em busca de soluções. Mato Grosso vive um dos piores momentos de sua história recente. Com temperaturas na casa dos 40 graus e umidade relativa do ar abaixo de 15% há semanas, o estado se tornou o epicentro das queimadas no Brasil. As chamas ocupam simultaneamente áreas em Chapada dos Guimarães, na Serra dos Parecis e também no Pantanal, a região mais afetada pelo fogo. Setembro já é o mês com o maior número de focos de incêndio desde o início da série histórica do INPE em 1998. Já foram registrados mais de 5.600 focos de calor. O governo de Mato Grosso decretou estado de calamidade para poder realizar contratações emergenciais e também receber recursos do governo federal, que deve disponibilizar 10 milhões de reais para o combate aos incêndios. Da questão dos brigadistas, do equipamento, da questão da contratação de horas de voo, do planejamento para o combate aos incêndios, na regimentação e organização das diversas entidades, ações e pessoas necessárias para o enfrentamento dessa questão. E isso passa a ter o apoio mais decisivo do governo federal, não que ele não já estivesse ocorrendo, através do CMBio, do ministro Ricardo Salles, das Forças Armadas, através do Exército, como relatou aqui o governador. Dados do Centro Nacional de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais do IBAMA mostram que em 2020 a área queimada no Pantanal já passa de 2.300.000 hectares, o que representa quase 10 vezes o tamanho das cidades de São Paulo e Rio de Janeiro juntas. Atentos a essa questão, deputados mato-grossenses estão trabalhando juntamente com a bancada federal no Congresso para a criação de uma legislação específica voltada para o Pantanal e suas peculiaridades. Não dá para dividir o Pantanal numa linha divisória entre Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Na realidade, o Pantanal é um só. Não precisa de estudo para o Sul e estudo para o Mato Grosso. O que nós precisamos é de uma legislação que seja única. E para ser uma legislação que atenda dois estados, mais a Bolívia e o Paraguai, que também tem Pantanal, nós precisamos de uma legislação nacional e até internacional com a participação desses dois países. O nosso objetivo é criar o Estatuto do Pantanal, uma legislação moderna e que permita, principalmente, uma atividade econômica, como é o caso do turismo, a atividade da pecuária, que ela é secular, a experiência do homem pantaneiro, no como é lidar com o Pantanal em termos de atividade econômica e preservação ambiental. Então, buscar essa harmonia. Outra questão levantada pelos parlamentares diz respeito ao regime das águas no Pantanal, que também teria relação com os incêndios. Isso é resultado de um processo que não começou agora, que tem a ver com a nossa relação com a Terra, com o planeta, que tem a ver com o que está acontecendo na Amazônia, tem a ver com o que está acontecendo no Cerrado. A raiz mais profunda do problema está nas águas, colegas deputados. E nós temos que aprofundar esse debate para pensar em políticas públicas que enfrentem com profundidade as raízes desse problema. Porque o fogo que está pegando no Pantanal é porque não tem mais água para alimentar o Pantanal nesse período. E por isso, essa devastação
que nós estamos vivendo. Em razão disso, a Comissão de Meio Ambiente do Parlamento Mato-Grossense também está fazendo articulações junto a Furnas e a usina de Manso, construída, entre outras coisas, para ajudar a regular os ciclos de cheias e secas do rio Cuiabá. Pedir a Furnas que se há a possibilidade de abrir as comportas de Manso num volume maior para que tenha mais água chegando ao Pantanal. Nós lembramos que quando o Manso foi feito, ele foi feito para regular também as águas do rio Cuiabá e evitar grandes enchentes no rio Cuiabá, na cidade de Cuiabá, na cidade de Várzea Grande, na cidade de Barão de Belgaço e Santo Antônio. Mas também ele serve para colocar água no Pantanal e nós estamos precisando de água no Pantanal. Enquanto isso, cerca de 2.500 pessoas, entre profissionais e voluntários, trabalham atualmente para diminuir os impactos do fogo na flora e na fauna mato-grossense. Há uma preocupação no sentido de que na época das águas vai encher naturalmente essa planície aqui e ele vai ter que desaguar esses animais, alguns corvos, alguns rios e pode também afetar o quê? O nosso peixe. Pode naturalmente ali transformar esse rio em rios, que verdadeira carniça que vão ocorrer. Portanto, eu acho que tem que disponibilizar todos os meios, o governo federal, o governo do estado, se possível as prefeituras, porque o que eu vi aqui é uma verdadeira pobreza de recursos para enfrentamento. O governo está reforçando as equipes de apoio para que esses animais possam ser manejados adequadamente, possam ser resgatados, possam ser também tratados e ter sofrimento, quando possível, minimizado, até mesmo evitado. Durante a sessão plenária de setembro, o deputado Pedro Kemp, do PT, fez um apelo às autoridades responsáveis para que o combate às queimadas no Pantanal e regiões próximas seja mais efetivo. Cerca de 12% da área do Pantanal já queimou, né? Isso segundo dados do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. E essas queimadas, elas também provocam problemas nas cidades, porque ali vai toda aquela fumaça, fuligem, causando problemas para a população na área da saúde, que estão lotando os postos de saúde, pessoas com problemas respiratórios. Agora, inclusive com o coronavírus, nós estamos com as unidades de saúde lotadas, né? Ainda mais com pacientes com problemas respiratórios em função destas queimadas, né, da fumaça. E o que nós também estamos solicitando aos órgãos ambientais é que apurem as responsabilidades, né, verificando se as pessoas estão ateando fogo para limpar o pasto, né, uma prática antiga e que é muito condenada hoje, e isso está causando um problema muito sério. Nós estamos tendo queimadas nunca vistas no Pantanal como nesse ano. O levantamento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, apontou um recorde negativo no número de focos de queimadas registrados em todo o Amazonas. O estado já contabiliza 13.446 casos ao longo de 2020. Desse número, mais de 7.600 focos ocorreram somente no mês de agosto. Entre os estados que compõem a Amazônia Legal, o Amazonas ocupa o terceiro lugar no ranking com maior número de queimadas. Perde apenas para os estados do Mato Grosso e Pará. As autoridades não descartam a possibilidade de que os incêndios possam ser criminosos. Muitas vezes situações irregulares que vêm, né, numa situação de abrir novas áreas, não completamente reconhecidos do ponto de vista legal e que propiciam esse aumento também, né, de ocorrências do desmatamento, que é uma fase você tira a vegetação e já coloca fogo numa sequência, considerando que nós estamos hoje no período mais seco e que, por conta disso, é ainda mais importante as nossas atuações conjuntas para reverter esse quadro. Na tentativa de minimizar a situação, o governo do estado iniciou uma ação integrada entre vários órgãos públicos que atuarão no controle do desmatamento e das queimadas. E nós temos 3 principais eixos, que é a regularização fundiária, comando e controle, que é o combate às queimadas, e a questão da agricultura agroflorestal. Nós estamos trabalhando
no combate às queimadas e ao desmatamento, mas também estamos apresentando uma alternativa para o nosso povo, para quem produz e para quem trabalha naquela região. No primeiro semestre de 2020, o Amazonas já havia registrado um aumento de quase 52% na quantidade de focos de calor, se comparado ao mesmo período do ano passado. Os dados acenderam um alerta nos deputados estaduais. O deputado Carlinhos Bessa, por exemplo, pediu um reforço no efetivo do Corpo de Bombeiros do Estado. Hoje, o Corpo de Bombeiros tem aproximadamente 634 pessoas trabalhando para o Corpo de Bombeiros. São o contingente que temos, que é dividido entre a capital e o interior. Então, diante desse número, a gente é visível a necessidade de ter um novo concurso para que possa compor essa equipe. Pois, se houver 2 incêndios de grande porte na capital, infelizmente, a gente não vai ter um contingente para que possa imediatamente solucionar o problema. No Ceará, os impactos da mineração no município de Quiterianópolis estão sendo investigados pelos deputados estaduais. A TV Assembleia de lá fez uma série de reportagens sobre o assunto. Este é o primeiro de 3 capítulos que o Parlamento Brasil vai exibir para você. A água que banha o cearense de esperança traz fartura e beleza para o sertão. Depois de 6 anos de estiagem, o Rio Poti, em Quiterianópolis, nos sertões dos Inhamuns, renasceu. A água que corre no Rio Poti agora é laranja. Laranja, resultado da enxurrada de rejeitos arrastados pelas chuvas, rejeitos de minérios. O Rio Poti está contaminado por metais que podem causar cânceres e outras graves doenças. No primeiro semestre de 2019, o Núcleo de Tecnologia Industrial do Ceará, o NUTEC, analisou 4 pontos do curso da água, do solo e dos sedimentos entre os municípios de Novo Oriente e Quiterianópolis. Os laudos apontam concentração acima do limite permitido de antimônio, alumínio, fósforo, ferro, magnésio e potássio. Só para se ter uma ideia, o antimônio foi encontrado 100 vezes acima do considerado normal. O antimônio, para mim, é muito preocupante. Então, é importante que a gente cumpra as leis ambientais e que esses rejeitos eles não cheguem ao rio. A pesquisa foi encomendada pelas Comissões de Meio Ambiente e Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Ceará e é parte de uma investigação que busca apurar qual a responsabilidade da mineradora Globest Produções LTDA na poluição da região. O estudo do NUTEC trouxe também indícios gravíssimos, não só da contaminação, mas um risco à saúde e ao meio ambiente grave. Além da poeira que foi causada, da destruição das casas, da destruição do modo de vida camponês, né? Tudo começou no ano de 2010, quando a mineradora chinesa deu início à exploração de ferro em Quiterianópolis, na Serra do Besouro. Sem diálogo com a comunidade sobre a mineração, a população soube do início das atividades pela explosão de dinamites, o fluxo intenso de caminhões e máquinas pesadas e a poeira. Perto dali está a igrejinha da comunidade, que fica sob os cuidados de Dona Antônia Raimundo. Nos primeiros anos de mineração, a poeira e o barulho não foram os únicos transtornos. Que eles trouxeram para cá muita doença, foi o que eles trouxeram para nós aqui. Eles não trouxeram coisas boas para a gente. Minha mãe perdeu as ossas. A audição ela não escuta, minha mãe. Antes delas entrar, elas escutavam, né? E ela disse que com a zoada do maquinário e as bombas que soltava, ela começou a perder cada vez mais a audição. Nós sabemos que foi disso aí. Nós temos certeza que foi dessa mineradora. Ela não trouxe coisas boas para nós. Em 2017, a mineradora Globest sofreu embargo, mas os prejuízos ainda permanecem.
Em 2019, a Fundação Oswaldo Cruz Ceará visitou as comunidades impactadas pela mineração nos sertões dos Inhamuns. O que nós vimos ali entre Quiterianópolis e Novo Oriente não é uma melhoria, mas é relatos de perda da capacidade de sobrevivência dentro do modelo tradicional que eles viviam, da pesca e agricultura, porque houve uma contaminação do meio ambiente que gerou terra improdutiva, que gerou água sem qualidade, né? E aí, a alternativa que um profissional de saúde diz, você tem que se mudar do seu ambiente e a única casa que você tem, você vai se mudar para onde e como? Foi o que os médicos sugeriram para o aposentado José Neto. Nos últimos anos de atividade da mineradora, o diagnóstico dele evoluiu de pneumonia para 2 cânceres, de tireoide e de pulmão. Ela disse, olha, seu José, aqui está acusando o senhor com um problema de o começo de um câncer. E é da mineradora que o senhor pegou essa poeira. A Fiocruz planeja realizar um estudo com cerca de 200 famílias do entorno da mineradora Globeste. O estudo pode dar veracidade a casos como o do senhor José Neto. A pesquisa da Fiocruz seria realizada no mês de abril, mas a pandemia do novo coronavírus adiou a visita à comunidade, sem prazo para acontecer. Seu José Neto não pôde esperar. No dia 26 de março, ele faleceu, sem conseguir provar as causas da sua doença. O 11 de setembro é o Dia do Cerrado. Ambientalistas e parlamentares debateram os desafios de preservação desse bioma, que é o segundo maior da América do Sul e que ocupa quase 1/4 do território brasileiro. 11 de setembro comemoramos o Dia do Cerrado. Comemoramos? Um dos biomas mais importantes do país já perdeu, segundo o INPE, metade de sua cobertura original e continua ameaçado pelo desmatamento, por queimadas descontroladas e pelas mudanças climáticas. Debater o Cerrado agora é debater o que vai ficar de pé e o que não vai ficar de pé. 23% do nosso território está sendo profundamente desmatado numa velocidade assustadora. Nós já temos dentro do Cerrado 61 milhões de hectares de pastagens e 26 milhões de hectares de agricultura, né? Depois que o Brasil aprendeu a utilizar os solos do Cerrado, o desmatamento cresceu assustadoramente. Na Semana do Cerrado, parlamentares e ambientalistas se reuniram para identificar como equilibrar a conservação, a produção de alimentos e as demandas crescentes por água e energia. A principal estratégia apontada é a mobilização da sociedade. Não é mais aquela reunião só de Brasília, para aquelas organizações e os parlamentares que estão aí. Nós estamos juntando o Brasil inteiro, não só com as frentes nacional, com as frentes estaduais e também com a Frente Parlamentar dos Vereadores do Brasil. O Cerrado interliga todos os biomas brasileiros: a floresta amazônica, a caatinga, a Mata Atlântica, o Pantanal e os Pampas. Por essa razão, tem um papel fundamental na preservação da biodiversidade brasileira. Eu queria chamar a atenção da riqueza da biodiversidade do Cerrado, né? Há uma tendência de se valorizar apenas a biodiversidade de florestas da Amazônia, da Mata Atlântica, mas o Cerrado, hoje em dia, em termos de número de espécies da flora já descritas, tem mais espécies do que da Amazônia. O bioma abriga nascentes que alimentam 6 das 8 grandes bacias hidrográficas do Brasil e 3 dos principais aquíferos, Bambuí, Guarani e Urucuia. Considerado por muitos a caixa d'água do país, o Cerrado preservado é importante para as cidades e para a produção rural. A nossa perspectiva de futuro para o Cerrado
com as mudanças climáticas é num sentido de redução, efetivamente, da disponibilidade hídrica. E eu sempre falo, a primeira atividade econômica que mais depende dos recursos naturais é a agricultura. E, nesse sentido, a agricultura tem que ser parceira produtiva da conservação. Entre as propostas em tramitação no Congresso está a PEC do Cerrado, incluindo o bioma entre os patrimônios nacionais, e o projeto de lei que regula o uso do cerrado, incluindo conservação, preservação, proteção, utilização e regeneração. Já aprovado na Câmara e sob análise do Senado, está uma proposta que institui o pagamento por serviços ambientais. Aliar produção e preservação parece ser o caminho. A verdade é que os bilhões e os trilhões continuam sendo direcionados para as atividades produtivas que estão se degradando. Então, enquanto a gente não tiver um movimento real de redirecionamento desses recursos que estão na mão dos fundos de pensão, dos grandes investidores, a gente também não consegue atacar o problema justamente pelo que a Sueli falou. Não vai ter dinheiro público para investir nas atividades sustentáveis na escala dos problemas do Cerrado. É extremamente importante nós estarmos trabalhando no equilíbrio da produção agropecuária, como também, é claro, na preservação ambiental. Eu não tenho dúvida nenhuma disso, de que nós precisamos continuar avançando. Agora, é claro que nós temos leis extremamente importantes, mas também nós temos programas como o ABC, Agricultura de Baixo Carbono, que está sendo aplicada em todo o Cerrado brasileiro, e outras formas. Agora, temos um grande desafio que nós precisamos trabalhar e que precisamos trazer a ciência para dentro dele, que é o combate aos incêndios, que é natural nessa época seca que ocorre no Brasil Central. Nós precisamos achar uma forma de diminuir. Muitas vezes esses incêndios eles começam às margens das rodovias e tomam conta tanto da palhada dos agricultores como também das reservas legais, das reservas permanentes, o que é um prejuízo muito grande. A arte tem sido uma grande aliada durante a pandemia. Filmes, livros, música, shows. Mesmo sendo de um dos setores que mais sofreram, os artistas resistem. E até de casa são capazes de fazer verdadeiros espetáculos. O vídeo que você vai ver agora faz parte de um projeto Minas Arte em Casa, uma ação da Assembleia Legislativa de Minas Gerais para promover a cultura nesses tempos de crise. Sei que a vida é um código aberto, é a mediação de um conflito. A morte está cada vez mais perto e cada segundo é infinito. Beduíno cruzando um deserto, uma prece no tempo dos aflitos. Também sei que viver é perigoso, nunca houve uma época segura. E o perigo também é prazeroso, não se pode viver na pauta. Esse círculo é um tanto vicioso e não sei se é antídoto ou cura. Esse lance que é dado, é descoberto, nos eleva a uma outra quadratura, misturando a certeza com o incerto, confundindo a razão com a loucura. Eu soletro as letras
letras do alfabeto e não vejo sentido na lei. Sei que a vida é um rio caudaloso, sua navegação uma aventura. Uns vivendo com a corda no pescoço, outros na corda bamba de pingo. Não preciso ir ao fundo desse poço, posso imaginar a sua fundura. Sólido e o gasoso variando com a temperatura. O maná corre fluido e viscoso, se endurece e não perde a ternura. Uma língua falada em dialeto, onde não fico dito por não dito. A palavra é o próprio objeto, como ícone, pedra, monolito. Não tem disse-me-disse, é papo reto, pra valer não precisa estar escrito. Prancha do arquiteto, projetando estranhas estruturas. Não há piso, paredes e nem teto, pé direito de grande envergadura. Não há vigas na vida de concreto, não há regras pra essa arquitetura. Mas se tudo é apenas o esboço e o amor infinito enquanto dura, entre inconsequente e cauteloso, vou levando uma vida sem uso. A atenção que antecede sempre o gozo será minha medida e urdidura. O Parlamento Brasil fica por aqui. Se você quiser rever qualquer programa, tá tudo na internet. senado.leg.br/TV ou o nosso canal no YouTube. Se inscreve. Olha, semana que vem tem mais, viu? A gente se vê. Tchau.